novas reviravoltas surpreendentes na morte da líder de torcida Anna Kepner, em um cruzeiro da Carnival. As autoridades federais permanecem em silêncio, enquanto o meio-irmão dela entrou discretamente em um tribunal de Miami, escondendo o rosto de adolescente das câmeras. Mas agora, novos documentos apresentados à justiça trazem uma palavra assustadora que muda tudo: assassinato. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chrissy Stewart. Até agora, o caso do meio-irmão de 16 anos de Anna Kepner parece estar tramitando pelo sistema de justiça juvenil, segundo a emissora Ilho TVJ. Ele estava acompanhado pelo advogado, estava com o capuz cobrindo o rosto, manteve a cabeça baixa. Um repórter chegou a perguntar diretamente se ele matou a meia-irmã. E ele não respondeu a isso. Agora, não estamos divulgando o nome do garoto, o jovem de 16 anos neste momento, porque ele é considerado menor de idade. Agora, vamos falar um pouco sobre o que pode mudar isso em instantes. Tem sido muito difícil conseguir qualquer informação pelos canais oficiais desde que o corpo de Anna Kepner foi retirado daquele navio de cruzeiro da Carnival chamado Horizon, depois que ele retornou ao porto de Miami em novembro. O FBI, eles eram os responsáveis por investigar isso. Eles não disseram muito além do fato de que estão investigando navios de cruzeiro. O motivo disso estar acontecendo no sistema judicial federal é porque essa é a jurisdição deles. Acredita-se que isso aconteceu em águas internacionais. Recebemos muitas informações sobre esse caso, pois o reportamos desde o final do ano passado, por causa de uma batalha pela guarda que está acontecendo, envolvendo a mãe daquele adolescente de 16 anos que supostamente é suspeito da morte de Anna Kepner, e a batalha pela guarda dela com o ex-marido. Essa mãe se chama Chantel Kepner e é madrasta de Anna Kepner. E pela primeira vez, agora estamos vendo o termo assassinato sendo usado em documentos judiciais que acabamos de obter nas últimas horas. Antes de analisarmos o que esses documentos dizem, quero explicar como chegamos até aqui, pois há muito a dizer. Então vamos voltar ao dia 8 de novembro do ano passado. Recebemos a notícia de que um corpo estava sendo retirado de um navio da Carnival que havia acabado de retornar ao porto de Miami após um cruzeiro de uma semana pelo Caribe. Agora, este é um vídeo do repórter da WSVN-TV, Sheldon Fox, mostrando o corpo de Kepner sendo supostamente retirado daquele navio após ele retornar a Miami. Esse corpo foi então levado para o Instituto Médico Legal do Condado de Miami-Dade. Normalmente, você não vê violência a bordo de navios de cruzeiro como essa, e essa é parte da razão pela qual o caso está recebendo tanta atenção mês após mês, enquanto buscamos novas informações sobre ele. Agora, este é o atestado de óbito de Anna Kepner. Ele foi obtido primeiro pela Fox News. Não informa a causa da morte, mas diz que o corpo dela foi cremado. O serviço memorial dela ocorreu em Titusville, Flórida, sua cidade natal, a leste de Orlando. O médico legista classificou a morte como homicídio. A ABC News falou com familiares que relataram que Anna morreu por causa de uma chave de braço, um tipo de estrangulamento no pescoço. Anna Kepner, de 18 anos, era de Titusville, Flórida, algumas horas ao norte de Miami. Ela participava de um cruzeiro da Carnival com sua família reconstituída. Esse era um cruzeiro que deveria ser a celebração de uma família se unindo, o início de uma nova tradição. O pai de Anna, Chris Kepner, casou-se com Chantel Hudson, agora chamada Chantel Kepner. Agora, Chantel tem filhos, incluindo aquele garoto de 16 anos, identificado nos registros do tribunal apenas como TH, para proteger sua identidade. Esse garoto é suspeito do assassinato de Anna Kepner, que estava prestes a se formar no ensino médio e talvez fosse entrar para o exército. A esperança dela era que um dia pudesse voltar para casa e servir a sua comunidade como membro das forças de segurança. Foi isso que a família dela contou para os veículos de imprensa. Os avós dela contaram para a ABC News que esse cruzeiro estava indo bem. Eram ao todo 9 membros da família a bordo. Descreveram Anna e seu meio-irmão como unha e carne. Mas agora, com os detalhes que estamos descobrindo, essa caracterização certamente está sendo questionada por outras pessoas que dizem que esse garoto supostamente tinha um lado sombrio.
2 dias antes de retirarem o corpo de Kepner do navio, em 6 de novembro, Ana disse durante o jantar à família que não se sentia bem e voltaria para o quarto. Os avós disseram que o aparelho dela estava apertado e incomodando, então ela decidiu terminar a noite ali. No dia seguinte, a família contou que se reunia para o café da manhã quando soube de uma emergência médica a bordo. E esse chamado foi feito para um número de quarto que parecia muito familiar. Era o quarto da Ana. Segundo o Daily Mail, por volta das 11 horas daquela manhã, uma camareira entrou na cabine de Ana e fez uma descoberta horrível. Ana, de 18 anos, estava morta e seu corpo teria sido coberto com colete salva-vidas, enrolado em um cobertor e escondido embaixo da cama. O navio, então, retornou ao porto no dia seguinte, em 8 de novembro. E é aí que vemos o corpo de Kepner sendo retirado do navio naquele vídeo da WMCVN. Desde então, as informações que surgiram sobre a investigação têm sido, no mínimo, limitadas. Em sua entrevista à ABC News, os avós de Ana disseram que a única outra pessoa vista entrando no quarto de Ana foi seu meio-irmão de 16 anos. E esse meio-irmão, TIA, nos registros do tribunal, teria dito que não se lembra dos detalhes sobre o que supostamente aconteceu dentro daquele quarto. De acordo com a ABC, o jovem de 16 anos disse, abre aspas, em suas próprias palavras, que não se lembra do que aconteceu, fecha aspas. Isso, segundo a avó de Ana, nessa entrevista. O jovem mais velho, que tem aproximadamente 16 anos de idade, é suspeito da morte da irmã de criação, uma filha de 18 anos que estava no mesmo quarto. Agora, este é um momento de uma audiência de guarda envolvendo a madrasta de Ana, a mãe biológica desse garoto, que agora está supostamente acusado de assassinato. O caso não tem relação com a investigação sobre a morte de Ana, mas essa batalha pela guarda se tornou central no acompanhamento dessa história porque envolve pessoas e crianças que são membros dessa família mista que estavam nesse cruzeiro. E mesmo que o sistema federal não esteja divulgando informações, estamos descobrindo novas informações por meio desse caso de custódia. Agora, Chantel Hudson, ela está nessa batalha pela custódia com seu ex-marido chamado Thomas Hudson há mais de 1 ano. E após as notícias sobre o garoto de 16 anos sendo acusado de assassinato, Thomas acabou de entrar com uma nova petição pela custódia do irmão do garoto. Agora, de acordo com o documento, o advogado de Thomas Hudson diz, abre aspas, houve uma mudança significativa e inesperada nas circunstâncias. Isso exige a transferência imediata da guarda exclusiva e da responsabilidade parental pela criança menor de idade das partes, BH. Em seguida, continua dizendo, segundo as redes da família Kepner, a enteada da respondente, mãe, e acreditamos que nesta parte editada mencionam Ana Kepner, e assassinada pelo filho da respondente, mãe, e do peticionário, pai do peticionário, pai, TH, enquanto a respondente, mãe, e seu atual marido supervisionavam exclusivamente as crianças durante um cruzeiro, o documento cita, pela primeira vez, abre aspas, conforme as redes sociais da família Kepner, em 3 de fevereiro de 2026, o filho do peticionário, pai TH, foi acusado pelo procurador dos Estados Unidos, no Distrito Sul da Flórida, pelo crime de redigido e homicídio de Ana Kepner. Não está claro o que foi escrito nessa frase. Segundo a ABC News, não havia evidências de drogas no organismo de Ana, nem de agressão sexual. Thomas Hudson afirma que deveria ter a guarda total de BH, não só pela acusação de homicídio, mas também pelas supostas práticas parentais da madrasta de Ana Kepner e de seu pai durante o cruzeiro. Agora, Thomas Hudson os acusa de permitir que menores bebessem no cruzeiro e de oferecerem, aspas, acomodações inadequadas. Foi relatado que Kepner estava dividindo um quarto com seu irmão por afinidade nesse cruzeiro. Thomas Hudson também acusa Chantel Hudson de, aspas, má administração de medicamentos. Agora, isso pode ser muito importante para o andamento deste caso. Já foi mencionado antes, nessa disputa de custódia, que supostamente não foi administrada a medicação no horário correto para aquele menino, TH, nesse cruzeiro. Este é um trecho de uma audiência de guarda anterior envolvendo Chantel,
onde ela faz uma revelação chocante. Ouça isso. No que diz respeito a... As far as... Ele tem algum diagnóstico? Ele tem TDAH. Quando ele foi diagnosticado com TDAH? Há cerca de 3 ou 4 anos. Foi após sua separação do Sr. Hudson, certo? Mais ou menos nessa época, sim. E ele recebe medicação para o TDAH dele? Recebe. E qual medicação ele estava tomando? Metilfenidato. Poderia soletrar para mim, se souber. Metilfenidato. Eu não sei como se escreve. Tudo bem. A marca é conserta. Isso ajuda. Obrigado. E com que frequência ele tomava esse medicamento? Todas as manhãs. E ele levou o medicamento com ele no cruzeiro? Sim. Ele também toma um comprimido à noite. O mesmo medicamento não é clonidina. Para que serve isso? Insônia. Você ficou com a medicação? Sim. Você conferiu se ele tomava os remédios diariamente? Ele tomou o comprimido da manhã todos os dias e perdeu 2 doses da clonidina à noite. Você também ficou com a clonidina? Isso é um sim. Sim, desculpa. O que quer dizer com ele ter perdido as doses? O que houve? Ele foi dormir antes de tomar. Ele já estava dormindo. Inclusive naquela noite de quinta-feira? Não, na noite de quinta-feira. Ele não tomou. Eu adormeci antes dele. Só quero confirmar se entendi você. No cruzeiro, ele deixou de tomar o remédio noturno 2 vezes. Em uma das noites foi porque ele adormeceu antes de tomar o remédio. E a outra noite foi na noite anterior. Eu adormeci antes dele adormecer. Ele não tomou o remédio na noite anterior. Sim, ele não tomou antes do incidente. Sim, senhora. Muito obrigada. Agora, o jovem de 16 anos, segundo relatos, tem TDAH e toma 2 medicamentos. Um se chama Concerta. Ele toma de manhã. E depois tem um comprimido noturno para insônia chamado clonidina. Não está claro se isso, ou o fato de não tomar esses medicamentos, teve algum papel no que aconteceu com Anna Kepner. No documento mais recente, Thomas Hudson também critica a família Kepner por supostamente dizerem que, abre aspas, querem pregos no caixão do meio-irmão e também, abre aspas, querem ele enterrado. Segundo Thomas Hudson, isso foi visto em postagens nas redes sociais da família Kepner. Thomas Hudson diz que não é certo o irmão, de 16 anos, estar morando com a família Kepner. E ele também afirma que, por morar em outro condado, pode afastar BH do escrutínio da mídia sobre este caso. Sobre o garoto identificado como TH, que enfrenta a acusação de homicídio em tribunal federal, todo o caso está sob sigilo. Isso porque ele é menor de idade. E parece ser dessa forma que ele está sendo processado até agora. Junte-se a nós para discutir os próximos passos com Dave Ehrenberg, ex-promotor do condado de Palm Beach, Flórida. Obrigado por participar do Law and Crime, Dave. Obrigado, Chris. Sabe, a grande pergunta que acho que muita gente tem nesse caso é por que ele está sendo tratado como menor. Ele tem 16 anos. Vemos tantos casos assim. Há um caso em Pittsburgh de um garoto de 11 anos sendo acusado de assassinato e julgado como adulto, mas não é federal. E ainda assim, parece que nesse caso, sabe, esse garoto está sendo praticamente protegido, alguns poderiam dizer, aos 16 anos, embora pareça que ele foi acusado de assassinato, de acordo com esses documentos judiciais. Por que isso? Bem, o sistema federal é diferente do sistema estadual de onde eu venho. E o sistema federal realmente tem muitas proteções até que o jovem seja transferido para o tribunal de adultos. Então, eu acho que esse dia ainda pode chegar. Existem procedimentos feitos em sigilo. E uma vez que essa pessoa passe pelo processo federal de ser oficialmente designada como alguém que será julgado no tribunal de adultos,
tudo será mantido em segredo até lá. Agora, eu realmente acho que eventualmente você vai ver muito mais sobre isso, porque é um caso terrível de suposto assassinato e de grande repercussão. E não é como se fosse uma criança de 12 anos que fez isso. Essa pessoa está perto da maioridade, então acredito que será julgada como adulta, mas isso ainda não ocorreu. Sim, quero dizer, você precisa voltar até 8 de novembro, quando tudo começou. E agora estamos em 2026 e ainda estamos meio que esperando para ver isso acontecer, potencialmente, mas mesmo agora ele só foi acusado. O que você acha desse prazo? Esse foi um caso em que, segundo relatos, só ele foi visto entrando nessa sala. Sabemos que ela faleceu, você sabe, por algum tipo de estrangulamento com uma chave de braço, que parecia ter sido um caso de assassinato. Embora tenham se passado meses, só agora ouvimos que em 3 de fevereiro ele foi acusado de assassinato. Bem, isso é diferente do que acontece no estado da Flórida. Então, como é um tribunal federal, o promotor não simplesmente encaminha um jovem de 16 anos diretamente para o tribunal de adultos por um crime capital. Você pode fazer isso no estado da Flórida. Como ex-promotor estadual, você pode encaminhar diretamente e o promotor tem uma imensa discricionariedade. No sistema federal é muito mais difícil. Então, primeiro, sim, todo caso envolvendo um menor deve começar como um processo de delinquência juvenil. Esse é o padrão. Por isso você vê esse andamento lento aqui. E então você precisa apresentar uma petição na Procuradoria dos Estados Unidos, lá no Distrito Sul da Flórida, para transferir o menor para o Tribunal de Adultos. E isso não é automático. Então você precisa certificar que há um interesse federal substancial. E isso só começa o processo porque, diferente do processo da Flórida, o juiz é quem decide, um juiz federal. Parece que a decisão final será da juíza Beth Bloom. O juiz deve decidir se transferir esse jovem de 16 anos para o tribunal de adultos é do interesse da justiça após uma audiência formal. Há todo um processo. É mais lento, mas acho que vai acontecer. E ele foi autorizado porque houve essa cena que aconteceu em fevereiro, ou no início deste mês, me desculpe, onde ele aparece no tribunal. Com a mídia ao redor dele, ele entra cobrindo o rosto, depois sai e pode ir para casa. Não sei qual foi sua fiança. Eu sei que isso também parece que faz parte de ter um caso sigiloso como esse. Por que isso acontece, mesmo sendo acusado de assassinato? Você se surpreende por ele ter sido liberado para casa? Em muitos casos, especialmente no tribunal de adultos, é raro alguém conseguir fiança em caso de assassinato. Bem, lembre-se, isso é um tribunal federal. É diferente da Flórida, que é muito rigorosa com o crime. E você manteria alguém preso antes do julgamento porque essa pessoa poderia ser uma ameaça para a comunidade. Ela poderia ser um risco de fuga. O sistema federal presume liberdade. E assim, a lei diz que um menor deve ser liberado para seus pais ou responsáveis, a menos que um juiz determine especificamente que a detenção é necessária para garantir sua presença no tribunal, o que está relacionado ao risco de fuga, ou que a detenção é necessária para proteger o menor ou outras pessoas, ou seja, que ele representa um perigo para a comunidade. Se o juiz não viu risco de fuga, também não acho que ele represente esse risco. E ele considera que foi um caso isolado, ocorrido porque ele estava sem medicação e aproveitou a oportunidade. Ele estava sem a medicação e foi apenas algo entre os dois, em vez de um ato aleatório de violência, então eles não vão considerá-lo um perigo para a comunidade. E por isso vão deixá-lo ir para casa. Lembre-se também que faltam instituições federais para menores, por isso ele não seria mantido, pois não haveria onde colocá-lo. Então eu realmente acho que era de se esperar que ele fosse autorizado a ir para casa, pelo menos por enquanto. Isso pode mudar. As condições de liberação podem mudar a qualquer momento. Muita coisa permanece desconhecida devido ao sigilo. Temos também processo de guarda, que já ocorre há bastante tempo. E sobre a medicação, a mãe dele disse que não deu remédio para ele. Acho que tem um comprimido noturno que ele precisa tomar para insônia. Como isso poderia influenciar no caso criminal que está em andamento, se ele estava tomando algum tipo de medicação. Não sei se ele estava na audiência de guarda, mencionaram TDAH e insônia. Eu não sei se ele foi diagnosticado com mais alguma coisa, mas o fato de ele não ter recebido a medicação que deveria ter tomado à noite, como isso poderia influenciar em um caso de assassinato como esse?
Bem, isso vai ser uma parte crucial da defesa. Acho que eles vão tentar argumentar o que chamamos de capacidade diminuída ou talvez intoxicação involuntária. Isso não quer dizer que ele não fez isso. Isso quer dizer que ele não tinha o mens rea, a intenção mental aqui, a intenção de cometer um assassinato premeditado. Eles vão dizer que é algo menos do que assassinato premeditado em primeiro grau por causa da falha da mãe em fornecer ou administrar a medicação. Então, sabe, eles poderiam dizer, bem, ele teve um apagão. E eles poderiam dizer, bem, a mãe foi negligente, então ela deveria receber parte da culpa aqui. Mas eu só, sabe, a gente vê muito isso no tribunal, é a defesa da medicação. E eu entendo porque é o que a defesa tem. Não é como se eles pudessem dizer que ele não fez isso. Está óbvio que foi ele. Desculpe, mas para mim as evidências são esmagadoras. Mas como promotor, você foca na materialidade do crime. Então, por exemplo, se você tem enxaqueca ou um desequilíbrio de TDAH, isso não ensina alguém a aplicar uma gravata letal para sufocar outra pessoa. Isso não é algo que acontece porque, sabe, você tem um pequeno desequilíbrio de medicação. Essas são ações coordenadas e intencionais que sugerem alguma clareza mental, não um apagão médico. Você só pode culpar a mãe até certo ponto, talvez processá-la civilmente, mas culpar a mãe não vai te livrar de um assassinato. Como promotor, como você lida com isso? Quanto precisa se preparar? Especialmente num caso em que ele era aparentemente o único a entrar no quarto, sabemos como ela morreu. Não foi algo que, de acordo com tudo o que temos, ela poderia ter feito consigo mesma. Então, sabe, é um caso muito forte para a promotoria nesse sentido. Quão preocupante seria o argumento da medicação para você se fosse o promotor nesse caso? Bem, fique de olho no laudo toxicológico. Se o exame de sangue do jovem indicar ausência da medicação prescrita ou presença de álcool, lembre-se, o pai afirma que ele misturou álcool, apesar de ser menor de idade. Mais uma vez, transferindo a culpa para os pais, o álcool junto com os remédios pode ter causado essa reação. Mas isso, como promotor, só faria você se preocupar porque poderia perder a acusação principal, homicídio doloso qualificado com premeditação. Mas não acho que você precise se preocupar com ele sendo liberado, porque acredito que ele ainda pode ser condenado por uma acusação menor. Talvez esse seja o resultado mais adequado, mas no fim você quer justiça para essa pobre vítima. E eu só acho que, como promotor, as evidências são o que são. Quero dizer, ele teve todas as chances de evitar isso. Ele realmente voltou para o quarto com ela e depois, voluntariamente, a colocou em algum tipo de mata-leão. E depois disso, ele disse que não se lembra. Mas você sabe, esse tipo de cara já tinha sido acusado, lembra, pelo ex-namorado dela, o ex-namorado da vítima, de ser estranho. E parece que esse é um cara que teve apenas um apagão por causa de remédios. Parece que ele teve alguns problemas sérios ao longo do tempo. Quanto tempo isso costuma levar? Ele foi acusado de assassinato em 3 de fevereiro, segundo o caso de custódia. E nesse ponto, como menor de idade, quanto tempo normalmente esse processo leva? E eu sei que pode demorar muito até ele ser acusado como adulto. Bem, o sistema federal pode ser muito lento e eu não tenho um prazo para isso, mas vai ser algo que vai frustrar todos nós, porque esse caso está parado há tanto tempo e nós estamos esperando por justiça, esperando para saber o que está acontecendo. Temos que interpretar os sinais de um processo de família separado. Não tenho prazo para isso. Depende. Além disso, o réu pode pedir um julgamento rápido, mas só depois de ser acusado. Então, não sabemos se isso já aconteceu. Por isso, eu realmente não tenho esse prazo ainda. E se ele for, digamos, eu sei que isso é um grande salto, porque ainda temos um longo caminho pela frente, mas se ele for acusado como adulto, se ele for considerado culpado como adulto, quero dizer, especialmente por uma acusação de assassinato, isso significa, quero dizer, uma sentença de prisão perpétua. Sabe, 16 anos de idade você faz isso, e então vai passar o resto da vida em um presídio federal. Bem, existem regras sobre isso. Existem regras que permitiriam uma reavaliação após um certo período de tempo. Agora, primeiro, a pena de morte é inaplicável para um menor de idade. Isso é inconstitucional. Então, isso está fora de questão.
E se ele for julgado como menor, o tribunal geralmente perde jurisdição sobre ele aos 21 anos, por isso você não quer mantê-lo no tribunal de menores. Não seria uma injustiça se ele pudesse ser solto depois dos 21 anos porque o tribunal não tem mais jurisdição sobre ele? Quero dizer, isso seria errado. Acredito que ele será julgado como adulto e, se condenado por assassinato, pode pegar prisão perpétua. Mas existem certos benefícios por ser uma pessoa jovem. Então, para homicídio em segundo grau, o nível base da infração é 38, o que mesmo para um réu primário pode resultar em cerca de 19 a 24 anos. Então, se o juiz considerar que o assassinato foi excepcionalmente hediondo, ele pode optar por uma sentença de prisão perpétua, mas, em geral, ele conseguiria sair enquanto ainda tem muitos anos bons pela frente. E então, do ponto de vista da acusação, quão importante seria se você tem as provas forenses de que, quero dizer, ele era a única outra pessoa na sala, e isso foi o que aconteceu. Quão importante é o motivo em um caso como esse? Bem, o motivo é importante porque mostra a intenção, o chamado mens rea. Não foi, quero dizer, se ele tivesse um motivo, isso meio que elimina toda a defesa de capacidade diminuída, tipo, olha, desculpa, eu apaguei, eu não sabia o que estava fazendo. Não, você tinha um motivo claro, talvez para esconder um segredo, não sabemos agora. Mas eu realmente acho que os promotores vão esclarecer isso e vamos saber mais assim que o sigilo for retirado desse caso. E, sabe, quando você é menor de idade, você realmente tem certas vantagens que eu mencionei antes e que os adultos não têm. As diretrizes de sentença estão a seu favor, a menos que você seja condenado por homicídio em primeiro grau. Se for homicídio em segundo grau, você provavelmente sairá da prisão antes de morrer. Mas também tem esse caso, né? O caso Miller contra Alabama, que disse que um tribunal federal não pode impor uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem liberdade condicional, sem considerar certas coisas sobre o jovem. Você tem que olhar para o passado dele. Considere certas características que adultos não têm. Assim, segundo Miller, o menor pode argumentar que não deveria receber prisão perpétua. Você precisa analisar todos esses fatores diferentes que não são necessários em um caso de adulto. Mesmo condenado por homicídio em segundo grau, como disse, as diretrizes de sentença não garantem prisão perpétua. Então, eu espero que esse jovem tenha uma segunda chance na vida em algum momento, mas ele será condenado por algo que vai mantê-lo preso por algumas décadas. E por fim, o que você acha desse caso de guarda que está acontecendo, onde parece que você tem esse pai, que é o pai biológico de TH, que agora é esse jovem de 16 anos suspeito, e também o pai de outra criança que também está sob os cuidados dos Kepners, e ele está apontando e dizendo: bem, meu filho está sendo acusado de assassinato e está morando com minha ex-esposa. Então eu deveria ter a guarda de BH, que é o irmão de TH. Tem muitas camadas nessa história, sabe? Nessa família. Quero dizer, há muita gente envolvida, mas o que você acha das informações divulgadas e desse desenrolar paralelo a uma investigação criminal federal séria? Sim. Então, o pai aqui está entrando com um pedido de guarda exclusiva emergencial de uma filha de 9 anos e ele está alegando falta de supervisão. Ele diz que desde que a mãe permitiu que Tá, de 16 anos, e Ana, de 18 anos, compartilhassem um quarto sem supervisão, e ele diz que esse jovem tinha uma obsessão distorcida, palavras dele, não minhas, e um histórico de volatilidade que, segundo ele, mostra que a mãe não deveria ter a guarda da filha de 9 anos. Então, isso é muito interessante. E o que é importante aqui, eu acho, é que isso permite que todos nós vejamos coisas que não seríamos capazes de ver de outra forma. Estamos falando sobre acompanhar um caso civil que na Flórida é totalmente aberto ao público. Mesmo com menores de idade, temos acesso às petições e aprendemos sobre o caso criminal, o que não saberíamos de outra forma. Então, acho que é isso que torna importante aqui. Sabe, eu realmente acho que, no caso de custódia, o pai está basicamente dando um presente para os federais. Sabe, não só um presente para a mídia, mas um presente para os federais, porque ele está alegando que a mãe sabia que o menino estava em risco, e isso meio que enfraquece todo o argumento de que, bem, sabe, isso foi só um caso isolado. Ele teve um apagão por causa da medicação. Não, houve uma série de eventos ao longo do tempo que levaram a isso, e a mãe sabia disso. E o depoimento do pai está criando toda uma linha do tempo de sinais de alerta que o FBI com certeza está adicionando ao seu arquivo.
Sabe, de certa forma, um presente para a mídia. Eu sei que é um caso sério, mas não teríamos acesso a essas informações se viessem só do sistema judicial federal, pois tudo está sob sigilo. Dave Ehrenberg, ex-promotor de Palm Beach, Flórida. Sempre bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o programa da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, Spotify e agora também no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.